Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom, então, antes de tudo, sejam bem-vindos ao nosso programa em 2019. Feliz Ano Novo aos que ainda não nos falamos este ano. Vou só colocar para não me perturbarem, pronto. Então, gente, mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa. Hoje a gente tem aqui um conteúdo bem bacana para começar o ano, na verdade. A gente já pensou no modelo, na estrutura de programa, para a gente já começar com um planejamento, algumas dicas de como fazer o planejamento integrado com as outras áreas também da empresa. Bom, vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Gonçalves, já trabalho com esse programa já faz um tempinho, com esses treinamentos. Estou aqui na SAP há 5 anos e meio, trabalho na área de parcerias, né? Mas voltado, claro, para marketing e geração de demanda. E eu tenho aqui comigo também a Marina. Mari, quiser dar um oi aqui para a gente. Marina também trabalha focada em parceiros, em geração de demanda, marketing. E a Mari vai entregar a parte da agência virtual e vai mostrar a ferramenta para vocês no final da sessão. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Marina. Bom dia para todo mundo também, feliz 2019. A gente já está quase no final de janeiro, né? Mas igual a gente dá um feliz 2019 para todo mundo. E sejam bem-vindos a essa sessão. Então, como a Bruna falou, ela vai passar uma parte mais teórica e explicar um pouco da estratégia, como a SAP estrutura a sua estratégia para marketing no início do ano. E depois eu vou partir para uma demo, onde eu vou mostrar a agência virtual, como construir um marketing plan na agência virtual. E vou mostrar uma plataforma que a gente chama de e-book, que é onde a gente tem nossos serviços de marketing listados, para que vocês também conheçam todas as táticas que vocês podem tomar vantagem e ter proveito para agregar no seu marketing plan. Então, eu passo a palavra para a Bruna. Obrigada, Perfeito. Bru. Obrigada a todo mundo. Imagina. Obrigada eu. Então, tá. Pessoal, outra coisa importante. Para quem já participava do nosso programa nos anos anteriores, a gente tinha um chat de grupo que a gente adorava se comunicar a partir dele, né? Já que vocês não têm voz aqui na sessão, mas a gente, por questões de GDPR, não pode mais ter esse chat de grupo. Então, qualquer dúvida, comentário, observação, podem ficar totalmente à vontade para falar com a gente aqui em perguntas e respostas ou Q&A. Tá? Aqui embaixo, né? Na verdade, vocês veem de uma outra maneira, mas vocês veem a parte de perguntas e respostas. Podem mandar para a gente essas perguntas, observações. A gente gosta bastante dessa interação. Então, fiquem à vontade. Tá? A única diferença é que agora não é mais todo mundo que tem visualização do que vocês escrevem, mas a gente pode, se for uma pergunta, por exemplo, a gente lê em voz alta e todos vocês escutam, que é até interessante que todos tenham acesso às dúvidas. Tá bom? Então, podem ficar à vontade aqui em perguntas e respostas. Eu vi que o Alexandro aqui já me mandou um bom dia. Bom dia, Alexandro. E, pessoal, podem ficar à vontade que a gente vai ver durante a sessão toda essa parte também, tá bom? Então, vamos lá, começando com o conteúdo. Tá, não estão visualizando. A Miriam da Sou. Pessoal, alguém mais não visualiza o meu PPT? O que a gente está compartilhando agora é para vocês visualizarem essa primeira tela de Marketing Plan, planeje para alcançar o sucesso. A gente está aqui. Bom dia, feliz 2019. Oi, Rudá. Bom dia. Rafaela, não está visualizando também. Alguém mais não visualiza, gente? Só para eu saber, que senão a gente tenta resolver aqui de alguma maneira. A gente tem que atualizar. Agora sim? Ah, então tá bom. Então pronto, gente. Acho que ninguém visualizava, na verdade. Obrigada por me avisarem. A gente já começou aproveitando bastante das perguntas e respostas. Beleza, gente, perfeito. Recebi os feedbacks, tudo certo então para começar. Obrigada. Então, como a gente já falou, não vou repetir muito o assunto, também vocês já sabem, a gente vai abordar hoje o tema de plano de marketing, que na verdade, eu sei que tem bastante gente aqui também que não é exatamente da área de marketing, mas cada vez mais a gente tem que trabalhar de uma maneira integrada, né? O que isso quer dizer? Que você não é o marketing o único dono, entre aspas, né, do plano de marketing. E vendas, o único dono das questões relacionadas a vendas, estratégia de vendas. Na verdade, agora, tudo tem que trabalhar com um objetivo, um KPI em comum. Então, o plano de marketing, ele não diz só respeito ao marketing. O marketing não trabalha de maneira isolada mais, né? Muito pelo contrário. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês também é a importância, né, de estabelecer KPIs em comum, trabalhar de maneira conjunta e realmente alinhada, né? E isso não quer dizer passar um reporte
reporte, por exemplo, né, para a área de vendas. A gente vai passar um reporte de como foi nossa campanha. Né? Isso não funciona mais e, na verdade, isso é um modelo antigo, né, de trabalho de marketing, quando o marketing reportava resultados somente, mas que as áreas estratégicas da empresa não participavam desse planejamento de geração de demanda, de posicionamento e tudo mais. E isso hoje mudou bastante e é isso que a gente vai passar para vocês ao longo da sessão. Então, gente, antes de tudo, só para dar uma contextualizada, né, um overview, o porquê o marketing é essencial para a transformação digital. Então, aqui são alguns pilares, né? Aqui, como vocês podem ver, eu não vou entrar em detalhe, né, para cada um deles. E se for dúvida de alguém, já comento também que a gente vai compartilhar, tá, a apresentação. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso, não se preocupem, tá bom? A gente manda tanto a gravação quanto os PPTs também, a gente manda em formato de PDF. E aí, para quem está ao vivo aqui na sessão, eu já mando logo que acabar a sessão, tá bom? Para todos os participantes, vocês já vão receber o material logo em seguida. Como eu tenho feito desde o ano passado, assim que acaba eu já tenho o e-mail de vocês e mando para vocês, tá bom? Então a ideia aqui, antes de tudo, é que vocês percebam realmente o que eu falei antes mesmo, que o marketing ele está sim realmente envolvido, né, em cada um dos pilares-chave da empresa. Né? Então, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de rentabilidade, sustentabilidade, diferenciação, né, que é a maneira que você consegue realmente ser visto de uma maneira diferente, agregar valor para a sua marca, para a sua empresa. E também essa questão do domínio, né, que também são pilares-chave da empresa. E o marketing, vocês podem ver aqui de maneira mais detalhada, mas o marketing está diretamente envolvido em cada um desses pilares. Tá? Então, para quem, como eu falei, para quem não for, né, quem não trabalhar diretamente com o marketing, vocês sabem a importância das outras áreas de negócio perceberem que o marketing não pode, né, e não deve trabalhar como uma célula separada das demais. Né? Então, seja você de marketing ou não, na verdade, como eu falei, a ideia é que a gente consiga estabelecer um lugar comum, né, de trabalho. Então, agora, gente, falando um pouquinho de planejamento em si, né, e da importância de planejar. Esse slide está animado, então já vou passar tudo para vocês, para a gente, acho que pronto, foi. Então, aqui fala principalmente de um plano de marketing efetivo. Né? A gente vê muitos planos de marketing e a gente fala que como SAP mesmo, a gente recebe, né, tem alguns programas que agora a Marina mais que está tocando com vocês, uns programas específicos de plano de marketing, de realmente fazer essa coisa mais próxima de vocês, analisar. Tem alguns programas também que a gente vai passar durante a sessão, que depois a Marina vai explicar com mais detalhes, mas são alguns programas de consultoria, como se fosse uma consultoria, né, um premium service que a gente oferece. Então, a gente recebe muito plano de marketing de vocês, e eu nem falo só de parceiro, né, eu falo mesmo da realidade SAP. Tem muitas vezes que o plano é um plano tático, né, então a gente vê lá somente ações. Né? Então, qual é o seu plano de marketing? Meu plano é fazer um post essa semana, outro a outra semana, a gente cria um material, um infográfico, um white paper, um vídeo, né, que seja. Então, a gente tem esse conteúdo e a gente tem essas redes para compartilhar. Né? Então, pode ser Facebook, pode ser num evento físico, né? Aí você tem as táticas, né, de execução. Isso não é que isso esteja errado, né? A gente sim precisa considerar tudo isso, conteúdo, divulgação, mas são coisas muito pontuais, né? São só táticas. Então, o que a gente fala aqui é para você ter realmente um plano, né? Então, a partir dos objetivos, né, é ter um plano de negócios totalmente atrelado ao seu plano de marketing. Né? Então, que o plano de marketing não seja mais um plano de execução. Né? Nós de marketing, né, e aqui mesmo quem for de outras áreas, é interessante que o recurso de marketing não seja um recurso de execução. Né? Então, o marketing, cada vez mais, ele está inserido, né, nessa parte estratégica. Né? Então, é um plano de negócios, né, que ele representa os objetivos e estratégias gerais da empresa. E aí, o plano de marketing garante que você realmente vai investir seus recursos de marketing da melhor maneira. Né? Então, se não existe esse alinhamento, pode acontecer também de existir um bom plano de marketing, de existir inclusive um plano estratégico, né, que a área de marketing criou, mas que essa estratégia não está alinhada à estratégia da empresa, né, à estratégia de negócios, à estratégia de posicionamento. Então, pode ser, por exemplo, que crie uma campanha voltada para uma indústria
que no final não é a indústria que a área de vendas considera a que tem maior potencial no momento, ou não é uma indústria estratégica no ano, né? Então, por isso, e por outros motivos também, é muito importante que a gente assegure que esse alinhamento, e não só que o plano seja um bom plano, né, estratégico. Então, o processo de criação também, gente, desse plano, ele pode ser aberto, né? O que a gente diz aberto? Você não precisa ter todas as informações para criar um plano estratégico, né? Você pode buscar e começar a montar isso a partir do zero, a partir de um começo mesmo, né? Então, aí seria uma transição do modelo totalmente operacional, tático, para um modelo estratégico, né? Então, você não precisa esperar chegar uma pesquisa de mercado robusta para isso. Você consegue realmente começar do zero, né? E aí umas dicas aqui é você colocar qual é a personalidade da sua empresa, como você quer ser visto, né? Então, qual o posicionamento de vocês perante o mercado, fazer como se fosse uma análise SWOT mesmo. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos da sua própria empresa, ou aqui a gente pode falar de solução também, tá? Aterrissando um pouquinho mais, também não é errado falar de solução. E também falar sobre os clientes, sobre a concorrência. Então, esse cenário, esse panorama geral, ele vai ajudar vocês a escolherem as melhores táticas para alcançar o mercado, né? Então, não diz só a respeito, como eu falei, às táticas em si, né? A gente tem que ter essa visão mais abrangente, assim, dos porquês, do nosso posicionamento, tá? E aí sim a gente elabora a execução, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, que eu vou tentando acompanhar também durante a apresentação, tá bom? Eu já vi que vocês perguntaram, né, se a gente vai receber, aí a Mari já respondeu que sim, e a Mari também respondeu. Perfeito, Mari. Então podem mandar que a gente vai se dividindo aqui nas respostas e na apresentação, tá bom, gente? Qualquer dúvida do conteúdo também, ou se vocês discordarem ou concordarem muito com alguma coisa, também falem aqui com a gente, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho dos elementos do plano de marketing. Então, o plano de marketing, ele deve estar totalmente alinhado, como eu falei, com o plano de negócios. E aí, a gente tem que elencar alguns objetivos e quais as etapas que a gente vai ter que percorrer para alcançar, né, esses nossos objetivos de negócio em geral, e não só os objetivos de marketing, tá? Então, antes de entrar na execução das táticas de marketing, normalmente a gente menciona que o plano geral da empresa, que envolve essas diversas áreas, é o plano de negócios. Então, o que eu comentei com vocês no slide anterior, né, que existe o plano de negócios e depois, totalmente espelhado a ele, né, como se fosse uma parte mais detalhada, né, da execução, mas a gente parte do mesmo princípio. Né, a gente parte da mesma base desse plano de negócios. E aí sim a gente vai começar a pensar em uma estratégia de marketing para apoiar esses objetivos. Né, mas não são os objetivos da área de marketing. Né, são os objetivos da empresa, os objetivos da área de negócios, né, do geral. Tá? E aí a gente não pode esquecer também que um bom plano de marketing ele deve incluir um orçamento. Né? Então, eu vou entrar mais em detalhes aqui de retorno sobre investimento, de ROI mesmo, né? Mas sempre considerar, né? Claro, também porque o plano vai ser montado, claro, para um plano de marketing a gente precisa de uma verba. E aí o plano vai ser montado a partir dessa verba que a gente tem. E aí também não esquecer nunca de colocar qual que é o nosso retorno esperado a partir desse investimento. Né, para a gente até ter como mensurar se nosso resultado está bom, se nosso resultado não está bom. Né, é importante até mesmo para a própria área de marketing e também, claro, para a gente reportar como a gente está, né, como está nosso trabalho, perante os objetivos que foram estabelecidos em comum e tudo mais. E aí, fora isso também, o plano de marketing ele ajuda a gente a determinar as atividades necessárias para atingir esse objetivo. Né? Então, definir esse orçamento, depois fornecer um calendário, uma linha do tempo. Né? Então, é importante e isso a gente tem na agência virtual disponível para vocês, que é o que a gente vai mostrar aqui no final da sessão, tá? Mas estabelecer realmente como você vai chegar até lá, né? Então, quais são os passos, qual é a linha do tempo para isso, qual é a verba estimada para isso. Então, é ter de maneira bem desenhada, maneira bem objetiva, né? Saber
responder as principais perguntas, né? Assim, o que você quer atingir em 6 meses? O que você quer atingir em 1 ano? Qual é o seu objetivo principal da campanha? Né? Como você vai medir o seu sucesso? Então, o seu sucesso vai ser medido a partir de acessos, a partir de resultados, a partir de geração de leads. Né? E aqui, nesse caso, também não existe certo e errado, né? Existe um consenso. Né? Então, vocês, marketing, vocês, área de negócios, vocês, vendas, é um consenso de como vai ser mensurado também, tá? Porque aqui mesmo na SAP, só para compartilhar com vocês, a gente já teve uma mudança, né? Faz acho que uns 2 anos que a gente era medido por geração de leads, de oportunidades, agora é realmente por vendas, por One Booked. Então, estabelece em comum, né, em comum acordo entre marketing e as outras áreas. Isso pode alterar também, né? Não precisa considerar sempre as mesmas variáveis, as mesmas perguntas. E aí, por fim, sempre importante, como eu falei, é ter essa linha do tempo, é ter esse calendário de execução, né, de como vai ser, né, entregue realmente, aí totalmente mais aterrissado na realidade, né, de tática, como a gente vai entregar, quando a gente vai entregar, tá? Porque senão, e a gente já viu bastante isso, com o tempo, a gente acaba perdendo o controle, né? Então, isso vai até março. Só que aí, se a gente não tem essa visualização, né? E parece até às vezes uma coisa meio óbvia, né? Mas se a gente não fica em constante análise, né, dessa linha do tempo, desse nosso calendário de execução, a gente acaba se perdendo. Né? E é totalmente normal isso, porque o tempo passa rápido, aí aparecem problemas, aí tem que apagar um incêndio, outro incêndio, e aí no final, quando vai ver, essa execução, né, acabou postergando, ou aí já também perdeu o timing, então é super importante que tenha um controle bem efetivo desse calendário de execuções. Tá? Então, claro, não só a estratégia é importante, a execução, né, caminham em conjunto para vocês conseguirem ter sucesso. Tá? Então, aqui a análise do funil de vendas, não vou entrar muito em detalhe, porque a gente ainda vai falar mais aqui um pouquinho dessa questão numérica para vocês, mas aqui em geral é uma maneira que a gente precisa estabelecer algumas métricas internas da nossa empresa para a gente conseguir fazer os cálculos. Né? Então, para conseguir medir os esforços de marketing, né? Para saber se está bom, se não está bom, né? Porque tem muitas coisas também que são mais difíceis de medir, mas não por isso a gente não meça, né? Não é por isso que a gente não tem que conseguir uma maneira de medir. Então, para garantir que a gente consegue mais verba também para os anos seguintes, para as campanhas seguintes, então tem que fazer essa análise do funil de vendas, né? Então, o que seria essa análise? Que é o que a gente vai passar mais para frente para vocês também. Mas, em geral, o que é essa análise? É saber qual é a receita esperada, né? Então, qual é o aumento esperado na receita, ou qual é a receita esperada no geral, né? Aqui a gente não está falando de marketing especificamente, está falando do funil de vendas da empresa como um todo, tá? Aí depois a gente entra já na parte do ADS, o Average Deal Size, né? O valor médio da venda, ticket médio de venda, como vocês preferirem, né? Então, é importante saber para cada solução qual é o valor médio de cada venda que você faz, né? Então, e aí a gente não fala ticket médio da empresa, porque no nosso caso, né, e também vários outros casos de indústrias diferentes e tudo mais, mas no nosso caso são diferentes soluções muitas vezes, e aí o ticket médio altera bastante também. Né? Então, para a gente fazer uns cálculos que a gente vai passar para vocês hoje, é importante saber o ticket médio da venda. Tá? E aí depois, a partir dessas duas variáveis, a gente vai saber quantas vendas são necessárias para a gente atingir a meta. E aí aqui a gente já não fala mais de valor, a gente já fala de quantidade. Né? Então, cada um também chama de um jeito, eu costumo chamar de cálculo inverso, mas existem vários nomes, entre aspas, né, para esse processo, mas não é simplesmente a gente chutar, né, assim, imaginar uma quantidade, né? Vamos pensar quantos leads seriam bons para essa campanha, né? E eu sei que muitas vezes a gente faz isso, e eu não estou excluindo totalmente SAP, tá, gente? Que fique bem claro que eu não estou falando, os parceiros fazem isso, eu estou realmente incluindo, porque a gente já viu muita coisa assim acontecer aqui. Mas, no final, isso daí é muito ruim
principalmente para a área de marketing, porque a gente se compromete sem ter ideia de valores. A gente não pode, né, se comprometer, por exemplo, sem ter uma ideia do ticket médio da venda, né, sem ter essa visibilidade de qual o revenue esperado, né, da empresa como um todo. Então, por isso não dá para a gente trabalhar desalinhado e também não dá para a gente trabalhar mais com estimativas, né, com estimativas totalmente aleatórias. A gente precisa fazer estimativa baseada, né, nessas métricas em geral e aí fazer o segmento com as equipes responsáveis e com as outras equipes estratégicas para ter esse acompanhamento, esse consenso de todos, né? E aí depois a gente vai para a parte da análise do ROI, né? Então, analise qual o retorno sobre investimento. E acho que aqui também ele é autoexplicativo, né? A gente precisa conseguir justificar esse ROI, né? Cada vez mais também as áreas, em geral, têm menos margem, né, de tentativa, de erro. É claro que a gente tem que fazer uns testes, focar nos resultados bons, né? Então, essa é uma dica para você ter um bom ROI, né, para ter um bom retorno no valor que você investiu, é concentrar, claro, naquilo que deu certo, né, para que você possa repetir isso no futuro, né? Então, seja caso específico, seja específico, né, no que deu certo, construa a partir daí métricas, né? Então, quando a gente faz um piloto, é importante a gente já lançar esse piloto com métricas estabelecidas para a gente conseguir, né, dar seguimento nisso também. Então, aqui, saber realmente estabelecer para a gente ter esse reporte, essa análise. Então, envolver, mais uma vez, todas as atividades de apoio, né, o preço médio, o ticket médio do produto, ou o lucro médio. Aí, aqui, na verdade, gente, como eu falei, mais uma vez, depende da realidade de vocês. Tá? Então, quais são os critérios que vocês acham mais válidos, né, de serem considerados nesses casos? Então, ou vai ser taxa de conversão, ou vai ser taxa de geração de lead, ou vai ser, né, enfim, número de registro da campanha. Como eu falei, nenhum desses aspectos vai estar errado. O que acontece é que cada vez mais o marketing está sendo medido por resultado, né, por resultado final, por venda, né, por dinheiro que entra na empresa, e não por geração. Então, o mais comum, né, é que vocês também estejam trabalhando desse jeito, tá? Então, aqui, pessoal, o que eu falei para vocês, eu vou passar, também não vou entrar tanto em detalhe, porque vocês vão ver isso na ferramenta também, tá? Na agência virtual, mas, em geral, esse é o, entre aspas, cálculo inverso, que eu comentei que a gente faz, que é importante a área de marketing fazer, e calcular esses números de marketing. E eu peço desculpa, gente, o acento daqui sumiu. Às vezes, quando a gente passa para a ferramenta, acontece isso, já aconteceu outras vezes. Não sei se vocês estão vendo o acento de números, eu não estou. Então, eu espero que vocês estejam, mas caso não estiverem, a gente pede desculpas pelo erro. Eu odeio erro gramatical. Mas tudo bem. Então, gente, deixa eu ver aqui perguntas e respostas. Tá, a Mari está respondendo aqui algumas coisas. E depois, no final da minha parte, eu também dou uma lida nas perguntas, tá bom, gente? Podem mandar. Que quando já está acabando a minha parte, quando acabar, a gente responde. Então, vamos lá. Aqui, eu tentei deixar de uma maneira não muito complexa, porque é um cálculo que, a princípio, ele parece ser um cálculo complicado, mas, na verdade, é bem simples. Tá? Então, você tem a cota geral da empresa, né, que é o que eu coloquei aqui, considerar a cota total, tá, geral da empresa. Aí tem a contribuição de marketing, né, que é o quanto, né, quanto do valor total, né, quanto dessa cota vai vir a partir do marketing. Né? Então, a gente compartilhou aqui um benchmark de mercado, né, que a contribuição de marketing costuma ser em torno de 20% a 30%. Tá? E aí a gente aqui, nesse caso, considerou os 30, né? E aí, por isso, é 75 mil. Então, se a cota é 250 mil, a contribuição de marketing é 30%, isso gera, né, o nosso número do quanto tem que ser gerado por marketing, né? Então, quanto o marketing vai contribuir em número, tá? Em valor mesmo. E aí, por isso que a gente volta, né? Por isso que eu chamo, né, ele de cálculo inverso. Porque aí a gente já tem esse valor, aí a gente volta então para o ticket médio. Qual é o ticket médio da solução?
E aí, mais uma vez, não é o ticket médio da empresa, é daquela solução, né, do plano que você está construindo, tá? Então, a gente considera, nesse caso, que o ticket médio dessa solução é 25 mil. Tá, então, se é 25 mil, e aqui não está em reais, não está em dólares, é só um exemplo mesmo, tá, gente? Então, podem considerar só para entender o processo mesmo. Então, se é 25 mil o ticket médio, para a gente atingir o 75, né, que veio a partir da porcentagem de contribuição do marketing, a gente precisa fechar 3 deals, tá? Então, aqui a gente fecha o número, né, a gente já fez o cálculo a partir do começo, por isso é importante o alinhamento com a empresa em geral, né, como a gente vai falar a quantidade de deals, se a gente não tem o ticket médio, se a gente não tem a cota geral da empresa, né, que não depende só do marketing, né. Então, eu vou responder uma pergunta, me apareceu uma pergunta aqui desse processo, então só para a gente depois não perder, já que é uma coisa mais específica. Então, Alexandro me perguntou, quando você fala contribuição, é a origem do lead? Então, a contribuição, na verdade, é o quanto o marketing vai realmente contribuir para a cota. Né? Então, é isso mesmo. Nas empresas a gente coloca aqui, por exemplo, né, o CRM ID, ou a gente coloca, tem uma possibilidade também de colocar que o marketing, né, acelerou, ou que o marketing iniciou o lead. Né? Então, aí seria basicamente isso, a origem do lead. Né? A origem se o marketing esteve envolvido naquilo. Né? Uma maneira da gente mensurar, da gente medir se o marketing estava nesse negócio ou não. Tá? Então, é isso mesmo, Alexandre. Então tá. Então, gente, eu já vi aqui, com certeza os acentos foram apagados, porque a conversão também está sem aqui para mim. Então, vamos lá, voltando para os números. Então, a gente tem também aqui a outra parte, que a gente vai falar da parte mais, aí sim, né, relacionada ao marketing em si, né, dos nossos processos. Então, tem as taxas de conversão, e aqui a gente está usando as taxas de conversão com benchmarks de mercado, né, que então para vocês, para a realidade de vocês, pode ser uma outra taxa, tá? Mas no geral, a gente acredita que não vai fugir muito disso, tá? Que a gente está colocando aqui, que eu vou compartilhar, como eu falei também, tá? Não se preocupem. Aí depois vocês podem olhar com calma esses processos para entender melhor. Qualquer coisa a gente está à disposição também, tá? Para explicar, para esclarecer isso daqui. Mas as taxas, os benchmarks de mercado, geralmente de lead, então, é 10 para 1. Né? Então, a cada 10 leads, 1 vira oportunidade, né? A gente está seguindo um fluxo, né? Então, de lead para oportunidade, de oportunidade para fechamento, tá? Então, aí de lead vai 10 para 1, oportunidade 5 para 1, e aí fechamento, por fim, é 2 para 1, tá? Como eu falei, benchmarks de mercado. Então, de leads, tá? A gente aqui coloca, então, por isso que né, a gente começa do final. Então, são 3 deals que a gente quer fechar, e a gente já sabe disso por quê? Porque aqui a gente chegou nesse número, tá? 3 deals, voltamos lá, quantidade de deals, 3. Tá? Então, acho que tá menorzinho, né? Mas acho que dá para ver. Então, são 3 deals. Para oportunidade, então, como funciona? 2 para 1, tá? Então, se eu tenho 3 deals, eu vou precisar de 6 oportunidades, né? Porque de 6 oportunidades vai cair pela metade a quantidade de fechamento. E aí, voltando, então, para a oportunidade, a gente faz também o cálculo inverso da quantidade de leads necessária, tá? Que aí aqui é média de 5 vezes, tá? Então, a gente faz aqui 5, né? Por isso que seria 30, aqui a quantidade de leads, né? 5 vezes 6. Então, a gente precisa de 30 leads para que 6 desses leads aqui nesse processo virem oportunidades, tá? Então, a gente chegou aqui no número de 30. E aí, para a gente ter 30 leads, aqui que a gente vai para essa primeira métrica, né? Para o primeiro benchmark, que é de 10 para 1. Então, para a gente ter os 30 leads, a gente precisa, né, de 300, 30 vão virar leads. Né? Então, de 300 contatos, né, que aí, dentre eles, tem frios, tem mornos, né, entre aspas, um warm lead, ou enfim, como vocês quiserem, né, classificar isso. E aí, desses todos, né, desse universo de, em média, 300, 30 viram leads. Então, gente, basicamente é isso. Eu realmente não sei se ficou claro, eu tentei deixar de uma maneira didática para vocês, mas qualquer dúvida podem falar, tá, aqui no chat, que aí eu explico, tento explicar mais
passo a passo. Mas, então, em geral, é isso, tá, pessoal? Aqui a gente chegou nos 3, né, a partir da cota. Aqui a gente começa no 3 e vai fazendo o cálculo inverso a partir dos benchmarks, tá? 3, aí aqui fica vezes 2, aqui vezes 5, média de 5 vezes, e aqui vezes 10, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Esse cálculo. Não recebi nenhuma pergunta, acho que dúvida, ficou claro. Obrigada, Alexandro. Perfeito, obrigada, gente. É que a gente está acostumado a ver esse processo, mas eu não sei o quanto isso ficaria claro para vocês, por isso que eu fiquei um pouquinho preocupada. Mas está ótimo. Obrigada pelo feedback. Então, pessoal, aqui eu não vou entrar muito em detalhes. Provavelmente, vocês que já participaram de treinamentos anteriores conhecem isso daqui, que é o nosso ciclo de vendas, ciclo do comprador, na verdade, né? Porque não é mais focado só na venda, ele é focado também, né, no pós-venda, que a gente chama de Customer Cycle, que é essa parte aqui da esquerda. Então, a partir daqui que a gente vai determinar o nosso plano de marketing. Então, como eu falei, não vou entrar em detalhes, mas acho que é importante vocês analisarem, né, dessa parte, nesse slide, são esses 6 processos, essas 6 etapas, né? Então, o seu consumidor, ele pode ser um prospect, né, nessa parte cinza escuro aqui da direita, e aí ele pode estar em uma dessas 3 etapas, né, ainda na etapa de exploração, na de avaliação e aí, por fim, na de compra. E aí tem aqui as perguntas-chave de cada uma dessas etapas, que é para guiar vocês, né, em quais seriam o foco, qual é o foco que vocês têm que ter em cada uma das fases, né? Então, na fase de exploração, o seu foco deve ser esse, como vão me encontrar? Né? Então, pensar em táticas, pensar numa estratégia para que encontrem vocês. Né? E aí, por exemplo, e aí a gente vai compartilhar em seguida, mas uma campanha digital, né, de posicionamento, que você consiga ser encontrado facilmente a partir de táticas de marketing, por exemplo, de SEO, SM, né? Então, Search Engine Optimization e Marketing. Então, tem tudo isso, tem várias táticas específicas para cada uma das fases. E é importante a gente ter essa visibilidade do ciclo, das 6 fases, para a gente não focar muito em uma e acabar deixando a outra fase defasada. Né? Então, por exemplo, se a gente tem muito material, muita campanha, está trabalhando super bem as palavras-chave no Google, a otimização, está fazendo também essa parte paga, que é o Search Engine Marketing, está fazendo tudo bem, mas você não está trabalhando bem o conteúdo, né, para avaliação. Então, é quando você tem que posicionar, né, você tem que conseguir mostrar para o seu prospect que você é melhor do que a concorrência. É quando ele avalia oportunidades, né, avalia diferentes cenários, diferentes fornecedores e escolhe você. Né? Então, de nada adianta também você começar super bem, né, a exploração e depois na avaliação você não ter material, não ter campanha, não conseguir se posicionar bem. Né? Porque aí o que acontece, que a gente diz, você vai gerar para a concorrência. Né? Você vai gerar um percebimento, né, uma percepção assim da necessidade, né? Então a pessoa percebe a necessidade, mas ela não vai comprar com você. Então aqui é só para desenhar, fazer esse desenho de que realmente vale a pena pensar em fases, né? Eu sei que parece bem teórico, mas para montar um plano é bem importante a gente ter esses guias, né, para a gente não abandonar nenhuma etapa. E aí, por fim, também, essa parte da esquerda que eu falei para vocês, que é o Customer Cycle, né, que aí sim é o pós-venda, né? Então, antes há poucos anos, né, não é antigamente, né, nem é certo falar antigamente, e inclusive muitas empresas ainda trabalham assim, né, com aquele funil de vendas. Então, a venda é realizada e aí acabou por aí, né? A gente já conseguiu a nossa métrica, ótimo, próximo, né? Vamos conseguir novos clientes. E agora a gente não fala mais desse funil, né? A coisa não morre, a venda, né? O cliente não deixa de importar para nós quando a gente faz a venda, muito pelo contrário. Ainda mais agora com o modelo de subscrição, modelo cloud, tá? Então, é importante a gente levar em consideração cada fase também do pós-venda, tá? E aí aqui tem também as perguntas-chave do pós-venda para vocês poderem se basear, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, vocês encontram o que a gente tem, tá, para cada fase. Então, o que tem na fase de exploração, de avaliação, quais são as dicas,
que a gente tem para compartilhar com vocês de cada uma das fases. Tá? Então, se é um programa de referência, se é investir em motor de buscas, né, tipo Google. Então, quais são realmente as sugestões para cada uma delas? E aí vocês podem ver com mais calma depois, quando a gente mandar o material para vocês. Então, aqui, gente, umas considerações finais. O marketing é protagonista, né? Não é mais ele não trabalha mais de maneira separada. Então, o modelo de transformação é uma nova maneira de planejar em conjunto, envolvendo todas as áreas. Tá? E acho que isso também já ficou bem claro, para não ficar muito repetitivo. Os pontos principais também, os líderes de marketing, eles devem estar envolvidos em todos os processos estratégicos da empresa, né? Um nível realmente estratégico, de orçamento, gerenciamento de receita, tá? Então, não só mais no plano de marketing, na geração de marketing, mas na geração em geral. E aí aqui, né, vocês já estão participando desse nosso primeiro treinamento, então vocês já sabem que ele existe, né, esse programa, mas só para comentar com vocês rapidamente que esse programa vai continuar esse ano inteiro, como a gente fez no ano passado. Tá? A gente vai ter, em média, 20 sessões em espanhol e em português, né? Então a gente tem totalmente focada para vocês as sessões em língua local, a gente traduz todos os materiais, os conteúdos, né, a gente que apresenta. Então, quem ainda não tem acesso ao nosso grupo, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é a Bruna Gonçalves, aqui esse primeiro, tá? E aí a gente sobe vocês, inclui vocês lá no grupo para vocês terem acesso a todas as sessões, tá? E aí, por fim, para vocês guardarem dessa sessão, então o que a gente quer, né, que vocês saibam, é que realmente o plano de marketing tem que estar alinhado com o plano de negócios, né, que um bom plano de marketing deve incluir orçamento e que vocês devem fazer cálculos, né, que não dá para a gente mais trabalhar na base do achismo. Tá? Então, para isso, né, e aí sempre a gente tenta fazer um gancho, né, do conteúdo com como a gente apoia vocês nesse conteúdo. Então, por isso, a gente vai mostrar agora para vocês os programas que a gente tem disponível e também as ferramentas, né, que aí no caso a agência virtual tem várias ferramentazinhas dentro dela e aí a Mari vai mostrar para vocês com mais detalhes. Tá? Então, da minha parte é isso, gente. Obrigada pela participação, pelas dúvidas, pelo engajamento. E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Aqui estão meus contatos e qualquer coisa nos falamos em paralelo, tá bom? Mas obrigada pela participação de todos e agora eu convido a Mari para falar aqui com vocês. Obrigada, Bruna, pela sessão, foi ótima essa explicação. Pessoal, só confirmem se vocês me escutam bem, por favor, só para não ficar falando um monte de conteúdo já e ninguém está conseguindo me ouvir. Vocês podem colocar no chat se vocês me escutam? Ok. Bruno, confirma se você me escuta também, por favor? Eu escuto, eu estava em mudo, mas eu escuto sim. Acredito que eles escutem. Tá bom? Tá. Pode ir. Tá, legal, gente. Então eu vou seguir aqui com a apresentação. Só vou mostrar o objetivo da minha fala, explicar como a SAP ajuda os parceiros. Então, a Bruna explicou toda uma teoria de por que o marketing plano é importante, a importância da gente ter um budget reservado, né, um orçamento reservado para marketing desde o início do ano, justamente porque a SAP, a gente lança alguns programas que se chamam de co-marketing durante o ano todo. Co-marketing quer dizer quando a SAP coloca 50% do investimento e o parceiro coloca os restantes 50%. Então, o que aconteceu no ano de 2018, até para eu já dar um pouquinho de casos que aconteceram, uma ideia para vocês, foi... No ano de 2018, a gente teve alguns desses programas de co-marketing que a gente lançou em julho, por exemplo, ou em agosto. A maioria a gente tenta lançar sempre no início do ano, né? Mas ocorre de chances aparecerem para a gente lançar programas assim na metade do ano, por exemplo. Então, o que aconteceu em 2018 foi que quando a gente lançou esses programas no meio do ano, a gente, né, alguns parceiros foram convidados a participar e os parceiros não tinham o orçamento dos restantes 50% para colocar junto com o SAP. Então, acaba que algumas empresas perderam a oportunidade de participar de programas assim, porque no início do ano não fizeram esse planejamento de quanto orçamento de marketing a gente vai ter para o ano todo. Tá? Então, por isso, em resumo, assim, eu acho que essa é uma das maiores importâncias também, para que vocês possam estar sempre dispostos e aptos a participarem desses programas.
Então, além disso, como que a SAP ajuda vocês? A partir dos MDFs, que vocês conhecem, né? Que, então, de acordo com as vendas que vocês vão realizando, vocês vão ganhando esses fundos de marketing, para que vocês possam investir lá nos serviços do nosso catálogo, para que vocês tenham um reembolso. Então, digamos que vocês tenham 50 mil reais de MDF na soma do ano, então vocês podem comprar os serviços da SAP lá no catálogo e usar esses MDFs para pedir um reembolso, tá? A agência virtual, que é onde eu vou explicar e fazer uma demo. E na agência virtual, digamos, tem algumas funcionalidades dentro dela, e uma delas é o que a gente chama de Marketing Planner. Então, é aí um template de Marketing Plan, que eu vou mostrar para vocês como faz, com todas essas contas que a Bruna comentou também, vou refazer elas, porque às vezes a gente fica meio confuso, né? Então vou reforçar a ideia. O Partner Benefits Catalog, que é o nosso catálogo de benefícios, que são onde a gente tem todos os serviços de marketing, tanto entregues pela SAP, por experts da SAP, como entregues por agências qualificadas por nós. Então, nesse catálogo de benefícios, vocês vão ter todos os serviços de marketing, todas as táticas de marketing que a gente sugere. E vocês podem solicitar e olhar. Eu vou fazer um tourzinho com vocês também depois. O Partner Benefits Catalog e-book. Qual que é a diferença básica? Assim? O catálogo de serviços, ele é uma lista de serviços, tá? Então, ali vocês vão ter todos. No e-book, vocês vão ter todos esses serviços já separados por categoria de preço, por exemplo, e categoria de necessidade. Então, no e-book eu vou ver assim, Mário, eu preciso de serviços para geração de demanda. Então, no e-book vocês já vão ter exatamente quais são os serviços que ajudam com geração de demanda, tá? Também vou fazer um tour nele com eles depois, com vocês depois. O programa de referências na SAP, onde vocês podem publicar as histórias de sucesso que você tem, e a gente pode ajudar vocês a promover essas histórias de sucesso, sempre lembrando que isso é muito importante para o posicionamento no mercado de vocês, para que isso também passe confiança para o público, né? Os Package Solutions, que são é o programa de qualificação de soluções da SAP. Então, nesse Package Solution, vários parceiros que estão aqui na chamada, inclusive, já tem algumas as soluções qualificadas, né, com vídeo pronto, de demo da solução, ou com a proposta de valor dela, super legal participar. E o Social Selling. Então, como vocês sabem, vocês como parceiros do SAP têm até 10 licenças do LinkedIn Sales Navigator para solicitar, sem custo por 6 meses, ok? Então, 10 executivos da empresa de vocês podem ter acesso a essas licenças de Sales Navigator. Junto com essa licença do Sales Navigator, então, vem o acesso ao Point Drive, que é uma ferramenta para criação de campanhas dentro do LinkedIn. Então, é super interessante que vocês estejam atentos. Olha, a gente ainda tem tantas licenças disponíveis, de tomarem vantagem disso, né? Utilizarem essas licenças mesmo. Caso vocês não saibam quantas vocês ainda têm disponível, podem me mandar um e-mail também, que a gente tem esses dados, né, todos mapeados aqui, e aí eu consigo dizer para vocês quantas ainda tem restantes. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou partir para uma demo. Deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Aí também, por favor, me confirmem ali no chat se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Nessa demo, então, eu vou mostrar 3 ferramentas, a agência virtual, o nosso catálogo de serviços e o e-book que eu comentei antes. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim? Ali no chat vocês podem me confirmar, por favor. Ok, legal. Então, pessoal, eu vou começar aqui na agência virtual. Deixa eu voltar aqui para ver se todo mundo está fazendo. Ok, legal. Então, aqui na agência virtual é onde a gente vai começar a fazer o nosso plano de marketing. Deixa eu carregar a página aqui. Então, aqui na agência virtual, no meu lado esquerdo, eu tenho uma das funcionalidades dela, se chama Marketing Planner, tá? Então, eu cliquei aqui. E aqui é onde vocês vão criar os planos de marketing de vocês. Então, para começar a criar um plano de marketing, aqui no lado direito, vocês têm a opção Create Marketing Plan, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, eu já vou mostrar para vocês um que eu criei para a nossa apresentação de hoje, que está aqui, ó. Então, se vocês clicarem ali em Create Marketing Plan, deixa eu carregar aqui. Qualquer pergunta, vocês podem colocar lá
no nosso chat, que a Bruna vai estar disponível para responder. Então, se vocês clicarem lá em Create Marketing Plan, tá? Então, é isso, essa página que vai aparecer para vocês. Algumas informações importantes sobre o Marketing Plan aqui na agência virtual. A gente tem duas abas principais, que são Strategy e Plan. Então, a parte de estratégia e a parte de plano, ou seja, das táticas em si que a gente vai executar durante o ano, tá? Uma dica que a gente gosta de comentar. Esse plano de marketing, alguns parceiros me perguntam, Mari, eu posso ter um marketing plan para todas as estratégias do meu business plan, que vocês fazem todo início do ano com a equipe de vendas, com os PBMs aqui do CT? Minha resposta é, a melhor prática é ter um marketing plan por solução que vocês estão desenvolvendo uma estratégia. Então, se no business plan de vocês tem, olha, para o ano de 2019 a gente vai ter uma estratégia para Success Factors e para outra solução também. Então, a minha sugestão é que vocês façam um marketing plan por solução que vocês vão ter focadas no ano, tá? Justamente porque a gente sabe que existem táticas diferentes, que às vezes a gente faz para uma solução que para outra não necessariamente, tem propostas de valor diferentes, tem números, ticket médio diferente, tudo é diferente, né? Então, não façam um marketing plan tão genérico, especifiquem ele, façam um marketing plan por solução, tá? Que vocês vão ter de foco. Então, nessa aba aqui de strategy, é exatamente como está aparecendo para mim, é como vai aparecer para vocês, tá, gente? Então, nessa aba de strategy, de estratégia, o que a gente vai colocar? Nesse campo aqui, eu vou escrever depois a conta, para ficar mais claro, mas nesse campo aqui é onde vocês vão escrever business plan, a estratégia, tá? Então, estratégia do business plan. Estratégia. Então, aqui, o que é importante? Como a Bruna comentou, marketing e vendas andam sempre muito juntos, tá? Então, o importante é que assim que vocês façam o business plan com o PBM de vocês, esse ano de 2019 vai ser mandatório a construção desse marketing plan também. Então, assim que vocês fizerem o business plan, venham aqui na agência virtual e façam a criação do seu marketing plan. E nessa partezinha aqui de estratégia, é um copy-paste do que vocês escreveram no business plan, tá? Porque a estratégia de venda de vocês tem que estar alinhada com aqui a estratégia de marketing também. Então, o que vocês preencheram lá na parte de estratégia, copiem lá e colem aqui. Por que isso? Porque nós de marketing, a Bruna, eu e as nossas outras colegas, quando a gente for acessar o marketing plan de vocês, eu tenho que ter essa visão, não somente de tática que vocês vão executar, mas uma visão geral da estratégia para o ano de vocês, tá? Então, por isso que é legal vocês copiem o que vocês escreveram lá e colem aqui nesse campo. Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui no chat. Tudo certo? Tá. Conseguiram ver? A tela tá tudo bem, né? Não tô vendo, agora sim tá. Legal. Então, aqui a parte de estratégia do business plan. Aqui agora embaixo a gente vai para a parte das contas de novo. Então, eu vou repetir, vou usar um outro exemplo com aquilo que a Bru explicou antes. Então, eu vou escrever aqui, tá? Só para a gente não ficar, eu não falar só por áudio, não ficar confuso. Então, digamos que a minha cota de 2019 para Success Factors, tá? Então, eu vou fazer uma simulação, seja igual a 250 mil, tá, pessoal? Então, a minha cota vai ser 250 mil para o ano, tendo em base as licenças, tá? Então, a minha cota de licença de Success Factor para 2019 é 250 mil. Tem que vender isso durante o ano. Quanto disso eu vou conseguir trazer a partir de marketing? O nosso benchmark é de 20% a 30%. Então, o benchmark é de 20 a 30, igual a 75 mil, tá? Então, desses 250, eu tenho que conseguir que marketing traga 75 mil, que é igual a 20 a 30% desse valor de cima, tá? Ok. E aí, Marina, para eu conseguir trazer esses 75 mil para a minha empresa de marketing, o que eu preciso fazer? Quantos deals eu preciso fechar? E aí, por isso que vem a parte de saber o ticket médio da solução. Então, ticket médio da solução, vou simular como se fosse 25 mil um ticket médio de venda, para ficar mais fácil aqui a nossa conta, tá?
Então, minha cota é 250 mil. Eu sei que eu tenho que, desse valor total, trazer 75 mil por marketing, através de marketing. E aí, eu sei que para eu bater essa meta aqui de marketing, com o meu ticket médio de 25 mil, eu preciso ter igual a 3 deals fechados, tá? Então, eu preciso ter 3 deals para que eu alcance esses 75 mil. Ok até agora? E aí, como é que a gente faz a conta de quantas oportunidades e leads a gente precisa trazer? A gente usa benchmarks, por exemplo. Se eu tenho 3 deals que eu tenho que fechar no final, eu tenho que ter vezes 5 esse número de oportunidades. Então, se eu tenho 3 deals que eu preciso trazer, vou botar aqui, ó, 3 deals vezes 5, que é o benchmark que a gente usa, então eu vou precisar de 15 oportunidades. Tá? Vou precisar trazer no mínimo 15 oportunidades para que eu consiga fechar esses 3 deals. E dessas 15 oportunidades, a gente faz o outro benchmark que é 15 vezes 10, para a gente saber o número de leads, que são primeiros contatos, né? Aquele primeiro prospecto que a gente recebeu alguma resposta, que a gente tem algum mínimo interesse. Então, aqui eu vou precisar de 150 leads. Então, a conta seria essa, pessoal. Aí, o que eu faço com esses números? Eu coloco aqui nesses campozinhos. Como é que a gente coloca aqui, ó? Então, revenue target, ou seja, a minha meta de cota é 250 mil por ano. Então, aqui eu selecionei, ó. Sempre tem os períodos, a gente sempre coloca por ano, se vocês estiverem fazendo agora no início do ano, tá? Desses 250 mil, 30% tem que vir desde marketing, que é igual a 75 mil. Vocês estão seguindo meu pensamento? Então, aqui a gente tá, depois eu volto ali no chat para ver se tem alguma pergunta. 75 mil tem que vir por contribuição de marketing, tá? Desses 75 mil, eu vou precisar 150 leads. Então, aqui, nessa, a gente não tem os outros 2 campos de deal e oportunidade. Ele só nos pergunta quantos leads a gente vai precisar. Então, isso aqui vocês podem fazer por conta, né? Para a gente conseguir chegar nesse número final. Então, a conta seria essa. Deixa eu só voltar aqui. Porque 5, página 0, obrigado. Tá, Rafael, esses números que eu estou utilizando são os benchmarks que a gente usa na SAP para fazer as nossas cotas também do ano, tá? Então, esse seria o número de 150 fazendo essa simulação para vocês. Vezes 5 para chegar no número de oportunidades e vezes 10 para chegar no número de leads que a gente espera. 150, mínimo. E aí, por que é importante a gente ter esse número de leads? Porque as nossas táticas de marketing a gente vai fazer com base nesse número de leads que a gente precisa. Então, Marina, eu tenho que desenvolver um plano de marketing conseguindo atrair 150 leads durante o ano para que eu possa fechar no mínimo 3 deals no final disso tudo, tá? Depois aqui vocês têm mais esses 2 campos de sales focus, então sempre focando em net new, né, em novas contas, net new names. E marketing focus, vocês vão ter 4 opções. Normalmente, o que a gente sugere é selecionar que vocês foquem em awareness da marca de vocês, lead generation, ou seja, geração de demanda, e bastante força na parte de social media. Então, dedicar bastante também esforços para a parte de social media, para que vocês criem esse posicionamento da marca e tudo mais. E aí, considerando isso, aqui nesses outros 3 campozinhos de baixo, ó, eles vão te perguntar. Aqui a gente faz uma simulação de o que a gente pretende fazer nas social medias do ano. Então, digamos, olha, eu quero para o meu Facebook, eu quero ter, no mínimo, 1 post por semana. Essa seria, digamos, no mínimo, né? A melhor prática aqui, a gente sabe que é 1 post por dia. Ao mesmo tempo, a gente sabe que essa frequência é muito alta, mas é a melhor prática do mercado. Então, ter 1 post por dia nas redes sociais. Então, eu vou colocar assim, olha, eu estou começando, o mínimo seria 1 post por semana. Então, 1 post por semana, somados no ano, é igual a 54 posts, tá? E aí, vocês só colocam adicionar. Por que eu não preenchi o actual post? Que eu fiz ontem, eu vou até deletar para não confundir vocês. Deixa eu deletar isso do Facebook. Por que eu não preenchi esse actual post? Porque justamente esse plano de marketing, vocês fazem ele agora
mas vocês vão modificando ele, atualizando ele durante o ano. Então, passou 2 meses, vocês entram aqui de novo e vocês vão ver se vocês de fato já realizaram o número de posts que vocês estavam esperando, e aí vocês clicam nessa canetinha aqui e editam, e aí vocês conseguem preencher, ó. Entende? Então, essa coluna aqui de Actual Posts é o número de posts que vocês durante o ano. Por isso que ela fica 0 agora, no momento que eu coloco a minha meta. Tá? Então, preenchida essa parte de estratégia, que basicamente é o cálculo e as metas de rede social, vocês vão voltar aqui para a esquerda e vão clicar em plano. Nessa página de plano é onde a gente vai agregar as táticas que a gente quer executar. Ou seja, todos os serviços de marketing que a gente vai executar durante o ano. Como é que eu adiciono uma tática? Aqui eu já fiz uma para mostrar para vocês. Então, por exemplo, vocês vão clicar aqui em adicionar tática, aqui na direita, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que vocês preenchem. Ó, clicando nesse adicionar tática, eu coloquei que eu quero investir em 2019 em Search Engine Optimization, por exemplo, tá? Então, o nome da minha tática, aqui vocês colocam o nome do serviço, do catálogo, ou o nome do que vocês vão executar. Bem livre para que vocês também se entendam, tá? Depois aqui, nessa parte de tipo, vocês têm que selecionar que tipo de tática de marketing é essa atividade que você está adicionando. Então, para essa, tem várias categorias, ó. Deixa eu selecionar aqui, fica melhor. Tem várias categorias, ó. Telemarketing, digital banner, vídeo, sessões de webinar, eventos físicos, parte de search engine marketing também, digital referral marketing. Tem várias categorias, eu posso selecionar a categoria que vocês, a qual se refere, tá? Então, essa minha eu selecionei Search Engine Optimization. O status sempre vai ser o plan, né? Então, vocês estão planejando executar essa tática. Aqui tem alguns status possíveis, mas a gente coloca o plan quando a gente está começando e depois, quando completou ela, a gente muda para o complete. Mas então agora vai ser plan. Aqui uma informação importante, pessoal, a moeda. A mesma moeda que vocês utilizarem no business plan de vocês utilizem no marketing plan também. Ou seja, se no business plan vocês fizeram todas as contas em dólares, coloquem aqui em dólar também, tá? Se vocês fizerem tudo em real, coloca tudo em real aqui. Mas sempre tentem usar a mesma moeda em ambos os planos. Então, legal, eu adicionei o nome da tática que eu vou executar e a minha moeda. E aqui eu vou atualizar com os custos dela. Então, olha, eu tenho 3 campos de custos possíveis. Partner Investment, que é o investimento próprio de vocês, quando o dinheiro sai de vocês. Ou então, MDF Investment, quando o pagamento dessa tática vai ser feito via MDF. Ou então, quando o pagamento dessa tática vai ser feito via BDF. O que são BDFs? BDFs, a gente chama de Business Development Funds. São esses fundos que vocês ganham nas campanhas de co-marketing que eu comentei lá no início. Se vocês participam desses programas de co-marketing, vocês teriam os MDFs, tá? Então, aqui eu coloquei que, digamos, eu vou executar uma tática de Search Engine Optimization e no total vai me custar $10.000, sendo que $5.000 vai ser por minha parte, ou seja, pelo parceiro, e os restantes 5.000 eu vou usar pelos MDFs que eu tenho disponíveis lá no TRM, tá? Então, e aqui, você sempre tem que colocar o 0 aqui ou em todos os campos, tá? Se não for usar um valor, sempre tem que preencher, porque senão, quando for salvar, não vai aceitar. Então, mesmo que não utilize, coloca um número de 0. Ok, coloquei os valores. Aqui embaixo, bem rápido, vocês vão selecionar a solução de foto. Então, tem várias aqui, ó. Analytics Cloud, Business One, SuccessFactors, tem todas as soluções aqui. Tá? Então, deixa eu achar SuccessFactors. Vou colocar SuccessFactors Learning. Vou tirar de Analytics Cloud, porque esse plano que eu estou fazendo é de SuccessFactors. Tá? Ok, legal. E a indústria de foco. Às vezes pode surgir a pergunta, mas a gente está focado em cross-industry. Não tem problema. Vocês selecionem alguma principal aqui, tá? Podem selecionar qualquer uma. Vou botar, não sei, manufatura. E depois nas notas, vocês escrevem. Então, o que é essa tática? A gente vai contratar um serviço... Aqui está em espanhol, gente, desculpa. Então, vamos contratar o serviço de Search Engine Optimization no catálogo da SAP, tá? Da SAP,
E aí vocês colocam mais detalhes sobre como vocês vão executar ela, por que ela é importante. Não precisa ser um texto muito grande, só uma nota para que a gente saiba também a intenção de vocês com esse serviço. E, por fim, quantos leads vocês esperam dessa tática. Então, aqui, digamos, lembrem que lá na parte de estratégia, vocês definiram 150, né? De acordo com as nossas contas, a gente tinha 150 leads que a gente precisava atingir, no mínimo. Então, aqui a soma de todas as táticas de vocês tem que dar igual a 150. Então, nessa de Search Engine Optimization, eu vou tentar gerar uns 30 leads, só fazendo uma simulação, tá? Mas, pode ser bem mais, né? Mas eu estou colocando o número 30 para a gente só simular. Então, ok, eu espero gerar 30, aqui igual, eu ainda não sei quantos eu gerei. Então, aqui vocês não preenchem, só na parte de quanto vocês esperam. E a data de início e fim. Então, hoje é dia 18, pretendo começar ela na semana que vem e finalizar ela no meio do ano, dia 24 de julho. Esse ponto aqui, ó, send me a reminder, eu acho super importante. Se vocês podem selecionar sim ou não. Minha sugestão é que sempre selecionem sim, porque aí a plataforma da agência virtual vai mandar um e-mail para vocês, uma notificação, lembrando, olha, Marina, você tem a tática de Search Engine Optimization para executar no teu plano de marketing. Então, como a gente sabe que a gente tem muitas coisas durante o dia, durante o ano, a gente pode passar e a gente não executar alguma tática que está aqui no plano, minha dica é colocarem um reminder aqui, tá? E depois salvar. Então, é super prático fazer o Marketing Plan. São duas tabs principais, a tab de estratégia e a aba de plano. Aqui eu adicionei uma tática só para a gente fazer uma simulação. Aí vocês vão seguindo, adicionando as demais táticas no plano todo, né? Para o ano todo que vocês esperam. Quando finalizarem, é só clicar aqui em Finish, finalizar. E o plano de marketing de vocês vai estar salvo. E aí também tem a pergunta. Deixa eu só voltar para cá. Ok, uma pergunta. Então, o plano de marketing de vocês podem exportar ele também. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui o meu plano, tá? Teste 1, Marina Mariotto, bcp.com. Como é que eu faço para exportar ele, Marina? Aqui em cima, ó, no meu lado direito, tem Export Marketing Plan. E aí, tu só seleciona qual que tu quer exportar. Ó, eu vou exportar o teste 1. E aí, vai exportar em um formato de Excel para vocês. Vai abrir um plano no Excel aqui. E vocês vão ter ele também em formato assim, para que possam enviar para mim, para o PDM, compartilhar internamente na empresa, tá? Pessoal, então, isso que eu queria mostrar na demo do Marketing Plan. Agora eu vou rapidinho, que eu sei que a gente já está 4 minutos passados do tempo. Acho que eu e a Bruna, a gente gosta de falar, então a gente começa a explicar e a gente fica falando sobre todos os serviços. Eu acho que a gente não pode mais fazer então, sessões juntas. A gente fala muito. Então, aqui... sobre o diretório de serviços. Isso aqui é o e-book que eu estava comentando para vocês, tá? Então, como todos vocês têm acesso a ele, caso não tenham o link ainda, pode me pedir o link por e-mail. Meu e-mail é marina.mariotto, depois vou botar ali na página de novo. Podem me mandar um e-mail e pedir o link. Para acessar, super fácil também. Então, eu vou simular como se eu estivesse no Brasil. Eu estou no Brasil, vou pegar qualquer parceiro, tá, gente? A view que eu estou tendo é a mesma de vocês. Então, aqui eu vou colocar o meu e-mail, Marina Mariotto, acessar. E o que vocês vão conseguir ver nesse e-book? Lembra que eu comentei, lá no catálogo de serviços, por que a gente criou isso? Porque os parceiros nos comentavam às vezes, gente, eu vejo lá no catálogo de serviços um monte de serviço listado, mas eu não entendo para que exatamente cada um serve, ou quanto que eles têm de preço, que nem todos têm o preço lá no catálogo, né? Então, a gente criou esse e-book para ajudar vocês a organizarem a mente, assim, nesse sentido. Ou seja, vocês vão entrar no e-book e vai ter uma pergunta. Que tipo de serviço você deseja realizar? Então, digamos que eu esteja com necessidade em geração de demanda, tá? A minha empresa, em 2019, ela precisa gerar mais demanda. Aí vai surgir uma segunda pergunta. Qual o orçamento disponível para o seu investimento? Vocês não têm budget para marketing nesse ano? Então, vão selecionar a opção gratuita. Digamos que a gente tem até 5 mil euros, ou entre 5 mil e 10 mil euros, ou mais de 10 mil euros, né? Eu gosto muito quando o parceiro me diz que ele tem mais de 10 mil euros, então eu vou simular com esse pilar aqui. Digamos que eu tenha 10 mil euros ou mais para investir em marketing. E aqui, ó, vão sair todos os serviços de marketing que a gente pode oferecer para vocês, no valor de 10 mil euros ou mais, tá?
E para que você saibam mais detalhes sobre cada um deles, é só clicar em cima. Então, tá, o que quer me dizer esse de Lead Generation? E quando tu clicar em cima dele, vocês vão ser redirecionados para o catálogo de benefícios, onde eu vou ter todo o detalhe sobre o que é esse serviço de Lead Generation, tá? Então, a mesma coisa acontece com todos. Digamos que eu não tenha budget para 2019 para marketing. E aí, aqui vão ser todos os serviços gratuitos, focados em geração de demanda, que é a categoria que vocês selecionaram antes, né? Que a gente tem para oferecer. Então, é isso que é o e-book, esse é o principal objetivo, ajudar vocês a organizarem em questão de pilar de necessidade e preço. E o catálogo de benefícios, então, ele é aqui. São todos, onde tem todos os serviços listados, ó. Por isso que a gente criou o e-book, para organizar um pouquinho mais, para já colocar em categoria de preço e categoria de demanda. Tá, gente? Então, o objetivo da nossa chamada, espero que vocês tenham gostado dessa demo que a gente fez para vocês também, dessa explicação. Assim como a Bruna comentou antes, deixa eu voltar aqui para o slide do meu e-mail, ó. Aí qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, gente, ou me ligar, fiquem bem à vontade. Qualquer pergunta e comentários finais. Então, desenvolvam os seus marketing plans para 2019 junto com o seu PBM. Qualquer ajuda que vocês precisem, eu e a Bruna, a gente está aqui em São Paulo, mas sempre disponível para ajudar vocês. Se vocês não tiverem conhecimento de todos os serviços que a gente tem para entregar no catálogo, deem uma olhada lá. Se vocês não tiverem o link desse e-book, me peçam também. E vamos trabalhar juntos nesse ano para que a gente possa ter esses marketing plans fortes e separem esse budget para o ano, para que quando a gente tem esses programas de co-marketing, a gente possa convidar vocês e a gente consiga trabalhar em conjunto para gerar demanda e apoiar vocês por marketing, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Bruna, de novo, obrigada pela sessão teórica. Obrigada, e a gente fica atento para qualquer pergunta. Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. É isso. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana e até a próxima sessão. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.